Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal do professor Leonardo Gonciorowski. Nosso canal agora também é o canal do JetCom, é o grupo de estudos em tecnologias da informação e comunicações, um grupo de pesquisa da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, onde atualmente eu sou professor do Departamento de Engenharia da Computação e também do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação e Sistemas, o PEX. Lá eu também coordeno o Laboratório Inteligente de Inovação Tecnológica, o Smart Lab, e hoje também eu faço parte, sou membro efetivo da importante Academia Maranhense de Ciências, onde ocupo a cadeira de número 42 com muita honra. Pessoal, há algum tempo eu prometi retornar com as minhas videoaulas, né? E acabaram que demorou um pouco. A gente vai começar da seguinte forma. Eu ministrei recentemente um curso para o CREA Maranhão, e a gente vai fazer o seguinte, vamos trazer recortes desse curso, que é um curso de projetos de RF. Esse curso ele foi dividido em 4 aulas, cada aula com alguns tópicos. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar cada uma dessas aulas e botar elas em tópicos separados, vídeos com cada vídeo, um tópico de cada uma dessas aulas. A primeira aula é uma aula de introdução a sistemas de RF, a gente vai falar de alguns conceitos básicos da área. E essa aula, então, ela foi dividida em alguns tópicos, e o vídeo de agora vai ser para falar do primeiro tópico, que é o tópico de sistemas de RF. Eu espero que gostem da aula e façam bom proveito do conteúdo. Um grande abraço. E vamos para a aula, que foi, na verdade, dada presencialmente lá no CREA Maranhão. Então tá bom, então vamos lá. Sistemas de RF, primeira parte é definir radiofrequência. Radiofrequência é toda a energia que é trafegada através de ondas eletromagnéticas nessa faixa de 3 kHz até 300 GHz. E é claro que isso aí a gente estratifica em várias camadas de frequência com aplicações distintas nesse vasto espectro de frequências. Os campos de RF, os campos eletromagnéticos de radiofrequências, podem ser criados a partir do uso de antenas, né? Essa energia é gerada por transmissores de mais dispositivos de RF para conduzir do transmissor para a antena e serem utilizados para diversos tipos de comunicação sem fio. Que diversos tipos de comunicação sem fio? Que eles estão divididos nesse espectro de frequência, como eu falei, né? Desde 3 kHz até a faixa de 300 GHz. Pessoal, notem que o que se faz? O espectro de frequência ele é interessante porque é algo que não é visível, não é palpável, e é um negócio que rende muito dinheiro. Por quê? Porque aí, para que esse espectro de frequências fosse utilizado de uma forma ordenada, foi necessário se licenciar pedaços de frequência, faixas de frequência, para a operação de determinadas tecnologias específicas. Aqui está um geralzão de algumas tecnologias, ou seja, gerais, que são utilizadas em cada uma dessas faixas de frequências, né? Uma faixa de frequência muito interessante é essa que vai de 300 MHz a 3 GHz, que é onde está televisão, o HF, que é a nossa televisão digital, que a gente vai comentar sobre aqui, o estágio dela hoje, para onde ela vai, os sistemas de radar, os enlaces de micro-ondas, né? Quando a gente fala em enlaces de micro-ondas, basicamente para você fazer aí um backhaul, um backbone, onde você não pode passar fibra, você usa enlaces de micro-ondas, enlaces de rádio, para você poder fazer essa comunicação. A gente vai falar sobre isso, né? E também estão os sistemas celulares todos aí, e aí tem os sistemas Wi-Fi, ou seja, uma série de tecnologias que a gente vai elencar aqui. Redes pessoais, basicamente, a rede pessoal mais conhecida hoje, divulgada, né, é o Bluetooth, né? Ele é um sistema que foi padronizado pelo I3E. Todo mundo aqui sabe o que é o I3E? Todo mundo sabe o que é o I3E? O I3E é Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Então, é um grande instituto de engenharia elétrica e eletrônica que tem, ele tem uma abrangência mundial, certo? E eles têm grupos de trabalhos específicos, e aí, lá nesses grupos de trabalhos, eles desenvolvem tecnologia e padronizam, fazem com que essas tecnologias sejam concebidas de uma forma que seja interoperacional, ou seja, que eu consiga trabalhar com diversos fabricantes, com diversos equipamentos, e aí eles padronizam essas tecnologias e colocam no mercado. Uma dessas tecnologias mais conhecidas é o Bluetooth, vulgarmente chamado de Bluetooth, né, popularmente chamado de Bluetooth, mas ele faz parte, ele tecnicamente é chamado de I3E 802.15. Por que 802.15? Porque é a numeração do grupo de trabalho
que foi colocado. Nós temos um grande grupo de trabalho chamado 802, e aí nós temos 802.1, 2, 3, 4, 5, que vão trabalhando diversas tecnologias, dentre elas a própria tecnologia Ethernet, e inclusive também o Wi-Fi. O Wi-Fi, ele também, tecnicamente, é o 802, e 3E 802.11, tá? E aí tem várias versões desse ponto 11, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. As redes, só que no caso do Bluetooth são as redes pessoais, no caso do Wi-Fi já são redes locais, ou seja, é questão de abrangência, de área de cobertura, beleza? E as redes móveis de longo alcance são sistemas celulares, basicamente isso, né? Sistemas celulares. Além disso, a gente tem ainda os sistemas de broadcast, que são os sistemas de radiodifusão. Broadcast, tradução para broadcast, às vezes fica transmissão, mas para nós aqui no Brasil, a melhor tradução seria radiodifusão. São as empresas que praticamente TV, né? E ali, rádio também é broadcasting, né? As rádios de AM, FM. E nós temos sistemas de comunicação sem fio, objetos-máquina, que aí nós estamos falando basicamente de uma nova concepção de comunicação e que aí a gente inclui aí dentro a questão da internet das coisas. Eu estou conseguindo fazer comunicação máquina-máquina, máquina-dispositivo, máquina-pessoa, etc. Certo? Bom, dentro um dos tópicos que a gente vai falar um pouco mais de detalhes no curso é o Wi-Fi. Por que o Wi-Fi? Porque o Wi-Fi ele vem passando por uma evolução absurda ao longo dos anos, certo? E ele culmina hoje no Wi-Fi, que é o 802.11ax, que é o conhecido e chamado de Wi-Fi 6.0, certo? Ele, na verdade, é uma versão aprimorada daquilo que veio sendo um diferencial em termos de comunicações sem fios para redes locais ao longo dos últimos anos. O primeiro Wi-Fi projetado era só chamado de 802, e a partir daí, ponto 11, que é do grupo de trabalho. E a partir daí vieram as versões A, B, C e D, né? É curioso porque você tem aqui a versão A e a versão B. A versão A era o Wi-Fi, primeiro a versão do Wi-Fi funcionava em 5 GHz, certo? E você tem o Wi-Fi A, 802.11a, que trabalhava em 2.4 GHz. O que acontece? Esse cara aqui, ele acabou que nasceu depois desse daqui, tá? É bem interessante. Ele é chamado de A, mas ele veio depois. Esse daqui foi mais popular. Por quê? Porque em 2.4 GHz, é uma coisa que nós vamos discutir hoje aqui, eu tenho maior área de cobertura. Eu consigo abrir uma área de cobertura maior. Menos problema de perda de penetração dentro de casa, eu consigo estar com um modem Wi-Fi na minha sala e está com o meu quarto fechado e lá dentro está conseguindo receber com mais facilidades, menos perdas, né, de propagação do que se eu estivesse trabalhando em 5 GHz. Isso é uma coisa que a gente vai falar com calma depois. Bom, nessa época aqui, o Wi-Fi original começou com 2.11, e na primeira versão dele, em 2.4, que é o Wi-Fi, já estava com 11 megabits de velocidade. Isso, na época, revolucionou o mercado de redes locais. Tanto revolucionou, inclusive, a própria indústria, que motivou a origem do que nós chamamos de Wi-Fi Alliance, entendeu? Que é um grupo de empresas, um conglomerado de empresas que trabalham e apoiam o desenvolvimento e o aprimoramento dessa tecnologia. Depois veio o G. A versão G foi extremamente utilizada, talvez tenha sido que foi o boom do Wi-Fi, e ela já conseguia alcançar, na faixa de 2.4, 54 megabits por segundo. E aí, então, eles resolveram trabalhar o que eles chamaram de... Isso aqui eles chamaram de primeira geração, né? Aqui, primeira geração, segunda geração, terceira. A quarta geração do nosso Wi-Fi foi justamente o Wi-Fi 802.11n, que, inclusive, muitos dos modems que vocês têm hoje ainda é N, tá? N ou AC, né? Que é justamente quarta e quinta geração. Aqui eu já conseguia, em 5 GHz, eu conseguia 600 megabits de velocidade, teórico, né? Claro que isso vai depender da casa, vai depender de uma série de fatores que a gente vai entender hoje e estudar. Mas aí já era uma capacidade de transmissão absurda. Tinha-se coisas para se melhorar, conseguia-se, a gente vai discutir que melhorias foram essas, e aí a quinta geração conseguiu atingir, então, o patamar de 1 gigabit de velocidade, que é o Wi-Fi 5AC hoje, que é o que está na casa de vocês, só que ele trabalha especificamente na faixa de 5 GHz. Entendeu? E aí ele conseguia lá uma velocidade de 1 gigabit por segundo, então era fantástico. E aí, por fim, então, chegou o Wi-Fi 6, que é um Wi-Fi que tem uma série de vantagens, é um Wi-Fi que está preparado, inclusive, para comunicação massiva de máquina nele, ou seja, muitas conexões simultâneas,
baixo consumo de energia, ou seja, uma série de coisas que está preparado para uma nova realidade, que é essa nova realidade, onde a gente fala muito de internet das coisas, fala muito de comunicação máquina a máquina, e aí esse Wi-Fi 6 ele trabalha tanto em 5, como em 2.4, oferecendo taxas aí de até 3.5 gigabits. Basicamente, esse Wi-Fi 6 é uma dessas tecnologias emergentes que a gente vai comentar aqui ao longo do curso. Está aí o Wi-Fi 6, né? E aí meio que fica para vocês algumas coisas, eu não vou falar muito, mas eu fiz questão de colocar nos slides, por quê? Porque aí vocês têm esse material, tem no slide para vocês olharem, analisarem em casa com um pouco mais de tempo. É justamente essa evolução em termos de taxa de transmissão que está ali no meu eixo das minhas ordenadas ali. Bom, outro crescimento também absurdo e histórico é a questão das comunicações, né, móveis, de longo alcance. E aí o que nós tínhamos? Nós tínhamos toda uma primeira geração lá e segunda geração, muito voltada para o tráfego de voz, e aí com o passar do tempo, o usuário começou a verificar que existia uma vantagem muito grande em trafegar dados. E com aí a internet ganhando espaço naquela época, viu-se que, a minha comunicação móvel tem que estar preocupada com dados. E a gente vai falar disso aqui, eu não vou falar disso aqui agora, mas a gente vai falar um pouquinho desse histórico desde o 2G até o 5G, né, onde finalmente a gente tem um sistema de comunicações móveis que está sendo concebido. Olha só que interessante. Até aqui, eu vou me dizer que eu estava aproveitando todo o sistema legado. Do 3G para o 4G, eu tive uma quebra de paradigma. Eu rachei, falei assim, vou construir um sistema todo novo. Um sistema, inclusive, que eu tenha comunicação toda por IP. Então, a minha voz vai ser comunicada por IP. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E aqui, no 5G, uma outra quebra de paradigma, que é o seguinte, todas as outras gerações de comunicações móveis, elas foram desenvolvidas e no momento que elas foram desenvolvidas, afinal, estavam bem estabelecidas, elas foram colocadas no mercado. O 5G está sendo diferente. Ele está sendo desenvolvido em paralelo, no mesmo momento em que ele está sendo colocado no mercado. Isso é extremamente desafiador e é muito interessante. Por quê? Porque o 5G ele vem para ser uma tecnologia que vai abranger todas as aplicações possíveis. Ele foi concebido para isso. E a gente vai discutir isso. Exatamente como que a ITUR pensou assim, como que o 3GPP tem trabalhado para que a gente consiga atingir. Agora tem muitas coisas, nós estamos numa fase inicial de implantação, alguns países, obviamente, estão numa fase um pouco mais avançada, mas no final das contas, todo mundo ainda tem os seus gargalos e os seus desafios para poder chegar, que é no 5G com transmissão na faixa de frequência de ondas milimétricas. Tá? Para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Bora lá. Hoje, nós estamos trabalhando numa faixa de frequência de sub 6 GHz. Ou seja, lembra aquele espectro que vai até 300 GHz? Eu estou trabalhando numa faixa que vai até 6 GHz. Então, o que acontece? Eu tenho todo um conhecimento de como é que o meu canal rádio móvel... A gente vai falar de tudo isso devagarzinho, tá? Alguns conceitos eu estou passando aqui, mas depois a gente vai voltar neles. O meu canal rádio móvel funciona. Eu tenho essa experiência, porque eu estou colocando eles em estações rádio bases. O que eles chamam, você deve ter visto aí nos noticiários, 5G standalone e 5G não standalone. Já ouviram falar esses termos? O que é o não standalone? É quando você usa a estação rádio base de 4G ainda para você oferecer 5G. Ele não é o 5G puro. Então, ele não te oferece as taxas de velocidade que se quer com o 5G. O standalone é o 5G puro, toda a estrutura física do 5G é com os equipamentos para poder fornecer comunicação 5G. Então, o que acontece? É uma fase de transição. Então, eles estão utilizando as faixas baixas. No momento futuro, o que estão se trabalhando é para se trabalhar com faixas de ondas milimétricas, MIMO massivo, que eu vou falar para vocês o que é isso na aula de amanhã, ou seja, eu tenho antenas, tem centenas de antenas numa antena, entendeu? Fazendo o que eles chamam de beamforming, né? Que é formatação do feixe, e aí você atende cada usuário com um feixe específico, então você consegue dar uma qualidade e uma taxa muitíssimo alta para que... Então, tem uma série de aparatos, de tecnologias que estão amarradas no 5G para que ele faça exatamente essa comunicação que se espera, né? Que a gente vai ver aí
com taxas de velocidade altíssimas, na casa de 100 gigabits por segundo, falar de uma latência, que a gente vai definir o que é latência, de 1 milissegundo. São uma série vamos dizer assim, de requisitos extremamente desafiadores, né? O pessoal de casa está me escutando direitinho? Está todo mundo acompanhando? Se quiserem perguntar alguma coisa, por favor. Então, o que acontece? São requisitos desafiadores que a gente vai discutir na aula de amanhã melhor, talvez. Bom, uma outra coisa são os sistemas de broadcast, né? Então, desde a televisão analógica, preta e branca, até hoje, onde você tem esse cenário, a gente vai falar o que é o Ginga Perfil D, né? Que é o DTV Play. A gente tem aqui hoje um cenário de TV digital. Existiu já um momento em que a televisão analógica foi apagada, né? Ou seja, os canais analógicos, para que a gente tivesse apenas canais digitais. E hoje a nossa TV digital está passando por um momento que a gente está chamando de 2,5 geração, que é uma geração de transição, certo? Em que nós temos uma qualidade de TV digital bem significativa. Entretanto, o desafio maior é chegar no que eles chamam de TV 3.0, e o Brasil pretende desenvolver o padrão de televisão digital 3.0 até 2025. O desafio é que todas as medições sejam feitas até 2024, em 2025 esse padrão esteja documentado para que então as emissoras comecem a implantá-lo. Nós temos aqui um privilégio, um prazer muito grande, a Amanda que está aqui, que também faz parte desse trabalho, fazia a tese de doutorado dela nessa área, de estar participando desse trabalho de pesquisa, né? A Universidade Federal Fluminense foi convidada para fazer todos os testes de camada física, né? E muito gentilmente me convidou, e a Amanda, para estar participando desses testes. Então, nós fomos para campus e estamos escrevemos 2 artigos recentes que passaram por uma revista importante na área de broadcasting, que é o I3E Transaction Broadcast, que é significativamente relevante essas publicações, porque elas refletem pesquisas e resultados que envolvem uma das tecnologias que estão sendo avaliadas nesse projeto, que é o ISDBT avançado, entendeu? Em todos os seus aspectos. E aí, esses artigos, eles dão isso, foi a única medição feita fora do Japão, porque o ISDBT é a tecnologia japonesa, padrão japonês de televisão digital. O nosso sistema brasileiro foi baseado nessa tecnologia. Só que aí tivesse alguns ajustes, e eles chamam de ISDBT, um Bzinho minúsculo, para dizer assim, bom, aqui é brasileiro, a gente, na verdade, é uma versão do ISDBT, mas com mudanças para a nossa realidade. Isso foi feito por quem? Exatamente por esse fórum com quem eu fui convidado e estou participando hoje como membro convidado. Então, o que acontece? Até 2025, 4 tecnologias eu estou falando, eu sou engenheiro de RF, então estou falando de RF. De RF, 4 tecnologias estão sendo avaliadas para saber quais delas farão a parte de camada física over the air, que a gente chama, que é a camada física sobre o ar, né? Camada física pode ser cabo, né? Então, over the air pode dizer que é a camada física rádio, né? De televisão digital de próxima geração no Brasil, tá? Outras várias coisas estão sendo trabalhadas em outras camadas. Camada de transporte, camada de aplicação, codificação de vídeo, codificação de áudio, muita coisa está sendo feita por outras instituições com as suas respectivas expertises. Isso é um negócio muito legal, que está acontecendo, vai ser tema também do nosso debate, provavelmente na aula de amanhã. 5G, eu falei que seria na aula de amanhã? Não, me perdoe. 5G vai ser na aula de sexta-feira, tá? Amanhã a gente vai falar um pouquinho de Wi-Fi 6 e de broadcasting. Bom, uma outra coisa também é a questão de você ter internet das coisas. Essa florzinha aí mostra muita coisa. É você ter comunicação em qualquer lugar, por qualquer um, a qualquer momento, ou seja, a internet das coisas hoje, a comunicação máquina a máquina, ela te traz uma abundância e uma abrangência de ofertas de serviços inimagináveis. Vocês, na verdade, hoje têm que ver isso como uma excelente oportunidade de negócio, né? Nós, lá no Laboratório Inteligente de Inovação Tecnológica da UEMA, temos trabalhado buscando olhar para essa internet das coisas como uma oportunidade de desenvolver novidades, inovações, para colocar no mercado. Então, a gente está caminhando aí, vamos dizer assim, que a passos lentos, mas são passos que, ou seja, a cada vez nós imaginamos que até o final desse ano a gente já consiga colocar no mercado uma tecnologia utilizando exatamente essa área das telecomunicações, tá bom?
Nessa área das telecomunicações, no que diz respeito a mim, que é a parte de RF, o que eu posso mostrar para vocês é que existem uma gama muito grande de tecnologias que se comunicam para comunicação rádio. Porque não faz sentido falar internet das coisas cabeada, concordam comigo? Então, a comunicação rádio ela é importante nesse universo. Então, pensem bem no curso que nós estamos tendo hoje aqui. Nós estamos tendo um curso que, é claro, que fica longe de eu transformar vocês em projetistas de RF. Vou dar uma visão geral, é claro, mas olha só que área importante e que, às vezes, é pouco vista. E acaba que sobra mais oportunidade para quem está dentro dela. É uma área em que você trabalha todas as tecnologias emergentes que eu acabei de citar aqui. Porque você não tem mais a comunicação com fio, nem dentro da indústria. Até o que nós estamos chamando hoje de IIoT, que é a IoT industrial, ela vai acontecer baseado em 5G, baseado em LoRa, baseado em comunicações sem fio. Não vou ter fio, entendeu? Comunicação máquina a máquina sem fio. Essa é a ideia, entendeu? Então, quer dizer, então é importante conhecer desse universo de como é que eu consigo transmitir e trabalhar projetos usando as comunicações sem fio. Dessas tecnologias aqui, pessoal, eu separei não, né? Eu vi isso aqui num trabalho, num artigo, trouxe para vocês que fala o seguinte, ó, espectro licenciado, espectro não licenciado, tá? Isso aí é uma coisa que eu vou falar em algum momento. Alguém sabe aqui o que é espectro licenciado, espectro não licenciado? Hein, todo mundo? Pessoal, o espectro licenciado é aquele em que a empresa, ou a operadora, ou de telecomunicações, ela vai lá e paga o direito de uso daquela faixa de frequência. Isso acontece em tecnologias muito comuns da gente, como celular, né? Wi-Fi, não é isso? É isso? Eu sabia, se eu falar, ele só fica assim, ó. Não, Wi-Fi não, pessoal. Wi-Fi é o espectro não licenciado. Wi-Fi, ninguém paga para transmitir o Wi-Fi. Wi-Fi é gratuito. Tá legal? Mas vamos lá, TV digital, rádio, né? Celular, tudo isso aí, ou seja, as empresas para operarem naquele canal ou naquela faixa de frequência, ela precisa pagar por aquela outorga, né? Para utilizar aquilo ali. No espectro não licenciado, esse espectro não licenciado, ele é de pouquinho diferente, por quê? Porque ele é um espectro que ele foi separado, no momento que se fatiou o espectro, pegaram algumas faixas de frequências em baixa, média e alta frequência, né? É porque hoje, quando se fala alta frequência, se imagina em 5G trabalhando em ondas milimétricas, né? 26, 40 GB. Mas até então, rádio, se falava aí algo em torno de, entendeu? Trabalhar em torno de até 6 GHz, principalmente de comunicação móvel, né? Ela fala assim, Léo, mas tem enlace de rádio que funciona lá em 20, em 10, 7, 9, sim, tem os enlaces de rádio porque são diferentes. A gente vai ver a diferença de trabalhar, porque eu consigo trabalhar numa faixa de frequência maior do que as comunicações hoje. As comunicações móveis hoje vão trabalhar em faixas de frequências mais baixas. A gente vai entender por quê. Então, isso que eu chamei de baixo, médio e alto, eu separei uma faixazinha na faixa de 900 MHz, 900 MHz, para trabalhar, ou seja, uma faixa para trabalhar sem licenciamento, não precisa de licenciamento para transmitir naquela faixa, que é a faixa onde a tecnologia LoRa trabalha. Tá? Eu precisei, eu separei uma faixazinha em 2.4 gigahertz, então eu vou falar tudo em mega para vocês conseguirem ter essa noção de tamanho. 915 megahertz, uma faixazinha em 2.400 megahertz, que essa faixa de 2.400 megahertz é onde a gente trabalha o Wi-Fi, o Bluetooth, certo? E uma outra faixazinha de 5.8 ou 5.800 MHz, lá em cima, que também a gente trabalha o Wi-Fi também nessa faixa e trabalha outras tecnologias, como o IMAX e etc. Comunicação veículo a veículo, tem alguns padrões. Então, são faixas não licenciadas, são faixas que a ITUR separou e falou assim, bom, elas vão servir para você fazer pesquisa, né, precisar transmitir numa faixa para fazer pesquisa, para fazer investigação acadêmica, para uso médico, você não precisa pagar para utilizar essas faixas de frequência. Então, deixaram esses 3 pedacinhos de frequência. Então, são as chamadas faixas não licenciadas. O fato é que, nas faixas licenciadas, ainda as tecnologias de 4G, eles criaram 2 tecnologias de comunicação máquina-máquina IoT, que é NB-IoT e LTE-M, certo?
Mas uma das tecnologias hoje tem muita aplicação já em IoT, é a tecnologia LoRa, né, que a gente chama de redes LoRaWAN, vocês já devem ter ouvido falar, que é o espectro não licenciado e se torna a tecnologia mais barata, tá? Dentro disso, o Wi-Fi, ou seja, um daqueles grupos, também trabalharam esse Wi-Fi na faixa de 915, né? Nós temos até um artigo relacionado. Toda vez que alguma pesquisa tenha sido feita, eu faço questão de mostrar por quê. Porque para vocês verem que são tecnologias que nós estamos falando, mas que a gente vai para campo e faz medições e testes e tende aquela tecnologia. Isso aqui é um dos artigos que a equipe lá da UEMA publicou, entendeu? Nessa faixa de frequência de 915, que é o que a gente chamou de I3E802.11H, que é uma versão do Wi-Fi específica para trabalhar com comunicação IoT. Então, pessoal, encerramos aqui o primeiro tópico da primeira aula, que foi falado em sistemas de RF, né? Esperamos que tenham gostado da aula e que voltem para assistir a continuação, que é falar de conceitos básicos de sistemas de telecomunicações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.